Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o posicionamento do planeta Vênus na casa 9 do zodíaco. Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo. Então, aqui nós temos uma Vênus em Virgem, dentro da casa 9, e aqui nós temos uma Vênus a 0 graus de Escorpião, dentro da 9. Bom, casa 9, então, casa regida pelo planeta Júpiter, é a casa de Sagitário. A Vênus na 9, ela vai trazer características para as pessoas que possuem esse posicionamento no mapa natal. São pessoas assim que amam o conhecimento. Eu acho que é um posicionamento que a gente poderia sintetizar dessa maneira. São pessoas apaixonadas pelo conhecimento, é, por apaixonadas por saber que o conhecimento ele é infinito. Tá? A casa 9 ela é uma casa infinita, né? Casa de Júpiter, assim como a 9, tanto quanto a casa 12, de maneiras distintas, mas são casas que vão falar muito do infinito. E a casa 9 ela vai falar dessa infinitude do conhecimento. Dessa coisa de quanto mais a gente sabe, mais a gente tem para saber. Né? Quanto mais a gente conhece, mais coisa tem para conhecer. Por isso que ela é uma casa de sabedoria. E a sabedoria aqui da Casa Nova, ela reside justamente nisso, em saber que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a quantidade de coisa que a gente não sabe é infinita, tá? Então, por isso que ela é uma casa de buscas, ela é uma casa, assim, que ama estar nesse âmbito do infinito. Então, são pessoas, muito frequentemente, pessoas que trabalham com ensino, tá? Professores, é, pode ser também, às vezes, professores de línguas estrangeiras, pessoas que gostam, né, de estar em contato com novas culturas, com novas línguas, de estar conhecendo o mundo mesmo. Pessoas apaixonadas pelo mundo. Eu acho que eu diria isso, assim, também como característica aqui da Casa 9. Pessoas apaixonadas pelo mundo. Assim, pela infinidade do mundo, pela infinitude do mundo, pelas possibilidades do mundo, é, assim, pelo infinito de pontos de visão que existem no mundo. É, é isso aqui, sabe? Essa questão do conhecimento é muito forte na Casa 9. Sim, também é uma casa que vai falar de religiões, de fé. Frequentemente, esse posicionamento é encontrado em mapas de pessoas que gostam de estar em contato com algum caminho religioso, tá? E aqui, a casa 9, diferente da 12, que é a casa de peixes, né, que também é uma casa regida por Júpiter, mas a casa 12 ela é uma casa mais, vamos dizer assim, mais aberta, se a gente vai falar de religião e de fé, tá? A casa 12, vamos dizer assim, ela é mais eu em contato com Deus, sem mediação nenhuma, sabe? Eu sendo o universo inteiro é uma fé que é a minha fé particular, é o meu contato direto com o universo, com Deus, com aquilo que eu acredito. Enfim, a casa 9 não, porque a casa 9 é uma casa bem social, tá? E ela, muitas vezes, uma Vênus aqui dentro tá falando de pessoas que gostam de estar em algum caminho religioso mesmo. Caminho, caminho, assim, uma religião, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque nos caminhos religiosos a gente não tá sozinho. É diferente da casa 12. A casa 12 é eu fechei os olhos e eu tô em oração, em contato direto aqui com Deus, eu e Deus. A casa 9 não. Na casa 9 eu tenho as pessoas que caminham junto comigo e compartilham deste caminho que eu estou trilhando, e que envolve fé, que envolve religião, que envolve muitas vezes alguém que eu sigo, tá? A Vênus na 9 às vezes são pessoas que têm outras pessoas como inspiração, tanto pessoas assim num sentido, vamos colocar assim, mais mundano, tá? Num sentido assim de
são pessoas que se inspiram em outras pessoas. Isso é muito bonito, né? Porque assim, são pessoas que enxergam e que reconhecem a infinitude do outro, sabe? E reconhecem é, o tanto que cada um tem para ensinar. Então, são pessoas que elas se inspiram mesmo nas outras pessoas. Elas não têm medo de reconhecer a grandeza das pessoas e também de reconhecer a grandeza de si mesmas, né? Mas elas se inspiram muito nos outros, sim, e elas seguem pessoas que elas acreditam que, enfim, que estão trilhando um caminho que para elas fazem sentido. Mas também podem ser pessoas que seguem pessoas num sentido mais religioso mesmo, sejam mestres, gurus, é, é, sei lá, né, por exemplo, dentro da religião católica, né, do cristianismo, Cristo, Jesus é um mestre, é um exemplo, tá? Só para entender isso que eu estou dizendo. Ou gurus, ou enfim, alguém que passe ensinamentos que essa pessoa considera que faz sentido para ela poder viver uma vida plena. Porque a Vênus quer isso, né? A gente não pode esquecer disso. O ponto da Vênus é esse, é querer viver uma vida o mais plena possível. E aí, na Casa 9, isso envolve religiões, envolve fé, envolve pessoas, envolve estar com pessoas, envolve, sabe, assim, encontrar pessoas pelo caminho. Uma Vênus de Casa 9 ama encontrar pessoas pelo caminho. Sabe, que maravilhoso encontrar pessoas pelo caminho, pessoas que estão seguindo na mesma direção que eu, pessoas que, nossa, que sabe que eu consigo compartilhar as minhas ideias e a pessoa compartilha as ideias dela e a gente segue juntos, né? E não necessariamente não é que eu que só queira estar perto de pessoas que têm a mesma opinião que a minha, mas pessoas dispostas e disponíveis a socializar mesmo. A Casa 9 é uma casa de socialização, de celebração, pessoas que amam uma festa, amam socializar, amam celebrar, amam, assim, amam uma mesa farta, sabe? Uma festança. Uma Vênus de Casa 9 não dá festinha, só festança. Gosta mesmo, gosta de comemorar, gosta de festejar. São pessoas assim que têm tem uma alegria assim genuína, um alto astral. Talvez seja que a melhor definição. Pessoas que têm assim aquele astral lá em cima mesmo, porque é isso, né? No momento que se entende que a vida é infinita, que eu nunca vou saber de tudo, isso impede que eu me frustre nesse sentido. Eu posso me frustrar em outros, né? Mas nesse sentido, e esse sentido, ele é muito importante, assim, porque até a gente não se dar conta, assim, internalizar mesmo, né? Algo dentro de nós de entender que a gente vai viver, a gente pode viver 200 anos, a gente não vai conhecer tudo, a gente não vai saber de tudo, a gente não vai entrar em contato com tudo que existe no mundo, é impossível, porque é infinito, não tem como, é humanamente impossível. Então, isso, quando se entende isso, há uma liberdade aqui, e a Casa Nova vai falar de liberdade, vai falar de independência, né? Assim, de uma maneira que não tem como não atrelar fé, religião, né? E esses assuntos que nos fazem pensar para além do fator humano, né? Então a Casa 9 vai trazer muito esses pontos e a Vênus na Casa 9 esse amor, essa paixão, essa adoração, eu diria, por esses assuntos, às vezes místicos até, mas é diferente da 12, tá? A Casa 9 também tem um tom místico, porque Júpiter vai ter isso, assim, essa coisa do desconhecido, né? Só que a Casa 9 ela é mais terrena do que a 12. É um místico
mais dentro de alguns padrões, de alguns caminhos mais certos. A casa 12 não, a casa 12 é mais aberta. Essa talvez é a maior diferença, assim, em termos de fé, de religião entre a casa 9 e a casa 12. Ambas fazem parte da nossa vida, mas são de maneiras distintas. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre a Vênus na casa 9 e na sequência a gente vai conversar sobre a Vênus na casa 10.